Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta quarta-feira, 17 de setembro. Veja os nossos destaques. Publicado o edital de licitação para as defensas da ponte Newton Navarro. Pesquisa aponta redução no número de famílias inadimplentes em Natal. Em sessão ordinária, vereadores apreciam 8 projetos em segunda discussão. A ação do Setembro Verde busca conscientizar a população sobre a importância de respeitar vagas exclusivas. Aqui no estúdio eu converso com a psicóloga Cristina Ram. A gente conversa sobre a campanha Setembro Amarelo, de conscientização sobre a saúde mental e a prevenção mais ativa em relação aos casos de suicídio. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa aqui falando sobre uma notícia da saúde muito preocupante. Os servidores terceirizados do Hospital Valfredo Gurgel entraram em greve por tempo indeterminado e interditaram parte da Avenida Salgado Filho na manhã desta quarta-feira. Maqueiros e funcionários da nutrição cobram pagamentos de salários atrasados há 10 dias e denunciam que o Vale Alimentação não é repassado há 8 meses. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde esclareceu que está trabalhando para regularizar os pagamentos às empresas. Uma já recebeu o repasse no início dessa semana, enquanto outra entregou a nota fiscal atrasada, o que travou o processo administrativo. E a situação dos pacientes também é afetada por outro problema. Os 2 tomógrafos do Hospital Valfredo Gurgel estão quebrados desde terça-feira. Com isso, todos os exames estão sendo transferidos para o Hospital Deoclésio Marques, em Parnamirim. A Secretaria de Saúde informou que a empresa responsável já foi acionada e que a previsão é que os atendimentos sejam retomados até esta quinta-feira. É o que todo mundo espera, mas que com toda uma regularidade no funcionamento desse hospital, que é a maior emergência do estado, referência em alta complexidade. O Ministério dos Portos publicou nesta quarta-feira o edital de licitação para a construção das defensas da ponte Newton Navarro. Simone Silva. O Ministério dos Portos e Aeroportos, em parceria com a Companhia Docas do Rio Grande do Norte, publicou nesta quarta-feira o edital de licitação para a apresentação do projeto e construção das defensas dos pilares 17 e 18 do vão navegável da ponte Newton Navarro. Os investimentos são de quase 50 milhões de reais e vão permitir que o porto funcione 24 horas, trazendo mais segurança para a navegabilidade e também permitindo o acesso de embarcações maiores. A abertura e os lances estão previstos para o dia 17 de novembro. É uma obra realmente muito necessária porque há mais de 20 anos, desde que foi construída a ponte, na verdade, é aguardado que essas defensas sejam instaladas para dar mais segurança à ponte, com a circulação dos navios e barcos pesqueiros na região. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que houve uma leve redução no índice de endividamento das famílias. Ainda assim, o nível de endividamento permanece alto, mais de 80%. Veja na reportagem de Edesiane Moreno. Uma boa notícia para a economia do Rio Grande do Norte. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio apontou que no mês de agosto deste ano houve um recuo na inadimplência das famílias natalenses em relação ao mesmo período de 2024. O levantamento mostra que menos pessoas estão deixando de pagar suas contas em dia. Comparado a agosto do ano passado, tanto o índice de endividamento quanto o índice de inadimplência recuaram. Você tem 2 motivos principais. Por um lado, você teve uma maior geração de emprego e renda na capital, ano passado recorde, enfim, a atividade econômica continua aquecida, esse ano um pouco menos do que o ano passado, mas ainda é um ano de crescimento em Natal, não temos aí nada de demissões, fechamentos, enfim, está crescendo menos, mas continua crescendo. Então, se cresce, gera emprego, gera renda. Se gera renda, as pessoas têm maior capacidade, ou de se endividar, mas também têm capacidade de honrar suas dívidas. E
tentar, né, se estão inadimplentes, né, quitar aqueles débitos atrasados. O outro lado é o aumento da taxa de juros. Fazer dívida ficou mais caro, seja para financiar uma casa, um carro, ou um eletrodoméstico mesmo, ou aquela dívida do cartão de crédito, né, o rotativo, o parcelado, tudo isso ficou mais caro no último ano. Hoje, com a taxa Selic, é 15% ao ano. Então, está mais caro se endividar. Então, as pessoas têm evitado também, ou postergado, essas maiores contração de dívidas. Apesar disso, o endividamento segue em um patamar elevado. A maioria das famílias continuam recorrendo ao cartão de crédito e financiamentos para equilibrar o orçamento. O problema não é o nível da dívida. A questão, sim, do nível da inadimplência acima de 37%, ele é bastante alto. Ele vem caindo, caiu mais de 10 pontos comparado a 24%. Mas ele ainda é alto, por exemplo, é mais alto que a média brasileira, que é de 30%. Né? Ou seja, o natalense ele está com bastante dívidas atrasadas, né? São mais de 108 mil famílias inadimplentes, e tem uma característica muito particular aqui do estado, da cidade, é que você, diferentemente do Brasil, onde a maior parte da dívida é cartão de crédito, aqui você tem também o cartão de crédito, mas em segundo lugar e terceiro vem cheque especial, que é uma dívida muito cara. Qualquer tipo, né, de crédito que você toma, você se torna um endividado. A maioria da população brasileira é endividada, né? E tomar crédito não é problema, faz parte da vida. O problema não é se endividar, o problema é ficar inadimplente. Nas ruas, a sensação é de alívio moderado. Muitos dizem que fazem de tudo para não entrar na lista dos inadimplentes. Reduzem gastos e priorizam contas básicas. Cada um tem a sua responsabilidade, né? Eu tenho a minha responsabilidade de pagar todos os meus cartões em dia. Eu não gosto de pagar nada atrasado, porque a gente já ganha pouco, ganha um salário mínimo, não dá para pagar todas as coisas em dia. Mas eu faço tudo possível para pagar. Quando o cliente está com suas contas em dias, né? A oportunidade dele comprar cresce, né? O crédito aumenta, né? O comércio vê que eu estou sendo um bom pagante, né? Eu uso cartão de crédito, né? Mas eu tento usar dentro do limite, né? Não ultrapassando o limite do cartão, porque quando você ultrapassa o limite, sabe que a dívida vai aumentar. Eu estou endividada, mas eu não estou inadimplente, né? Eu uso muito bem o meu cartão de crédito, pago minhas contas em dias e tudo bem. Se você ganha R$1.000, você não pode gastar 2.000, 1.500. Se você só tem um para pagar, então você não pode gastar 1.500, né? Segundo os economistas, o desemprego e a perda de renda estão entre as principais causas da inadimplência. A recomendação é simples: uma boa gestão financeira é a base de tudo. Gestão financeira é a palavra-chave. Como é que você faz uma gestão financeira? Você planilha, você anota. Se você tem computador, você usa um Excel. Se você não tem, você usa um caderninho e você anota os seus gastos. Mas não é só os grandes gastos, são todos os gastos, né? E aí vão algumas dicas. A primeira, você não pode deixar o endividamento tomar mais do que 50% da sua renda. E, de novo, não é só uma dívida, são todas as dívidas, né? Você deve evitar dívidas multimodais, ou seja, ter cartão de crédito e usar no mesmo mês o cheque especial e ter financiamento de automóvel, de casa, né? Qualquer mudança no seu padrão de renda, se você tem muita dívida e em vários tipos de dívidas, você está correndo um sério risco de, em algum momento, se tornar um inadimplente. E os aumentos para o consumidor não dão trégua. O preço do gás de cozinha amanheceu mais caro nesta quarta-feira. Redesiane Moreno tem mais informações sobre o reajuste. O preço do gás de cozinha sofreu novo reajuste no Rio Grande do Norte e passa a pesar mais no bolso dos consumidores a partir desta quarta-feira. De acordo com o Sindigás, o aumento é de R$ 4 a R$ 4,50 nas distribuidoras. Para o consumidor final, o impacto pode chegar a R$ 5 ou R$ 6 por botijão de 13 quilos. O presidente do sindicato explicou que o reajuste ocorre em decorrência do dissídio da categoria. Isso significa que os custos de mão de obra e logística aumentaram, exigindo repasse imediato às revendas e, consequentemente, à população.
Com o aumento, o botijão de gás de 13 quilos deve ficar entre R$ 115 e R$ 116 no estado. Agora vamos com as notícias políticas de Brasília. A Câmara dos Deputados retomou nesta quarta-feira a votação secreta na análise de abertura de processos contra parlamentares por meio de uma manobra regimental. A proposta, que ficou conhecida como a PEC da blindagem, foi aprovada com 314 votos favoráveis e estabelece que deputados e senadores só poderão ser processados criminalmente após autorização das casas legislativas, a que pertencem. A PEC também inclui nesse rol de beneficiados os líderes de partido na Câmara e no Congresso. A PEC ainda inclui outras regalias aos parlamentares. De acordo com o texto aprovado, a votação será secreta, sem registro nominal e deverá ocorrer em até 90 dias. A PEC já havia sido aprovada em 2 turnos ainda na terça-feira, dia 16, e agora segue para análise no Senado. É bom a população ficar de olho no que os representantes estão fazendo. E agora vamos às notícias da Câmara Municipal de Natal. Na sessão ordinária desta quarta-feira, projetos de lei foram apreciados em segunda discussão pelos parlamentares. Um dos projetos aprovados em segunda discussão na sessão ordinária desta quarta dispõe sobre a obrigação de pet shops e clínicas veterinárias a fixarem cartazes que incentivem a adoção de animais. A proposta é do vereador Robson Carvalho. Um projeto de suma importância, aprovado em primeira e segunda discussão aqui na Câmara Municipal de Natal, onde a gente vai estimular os pet shoppers, as clínicas veterinárias, a fixarem cartazes, incentivando e estimulando a adoção responsável. Nós temos esse trabalho humanitário, um trabalho onde a gente recebe as denúncias de maus tratos, que é um crime previsto em lei com pena de 2 a 5 anos de reclusão, e após esse resgate começa todo um ciclo, né? Que passa por uma clínica veterinária, o hospital público veterinário, para fazer os atendimentos de primeiros socorros. Logo após, esses animais vão para uma ONG, uma instituição de proteção animal, para que eles passem um período temporário até ter uma adoção responsável, até conseguir um novo lar. E conseguindo um novo lar, e nós fiscalizamos esse novo lar, nossa missão está cumprida. Em segunda discussão, também foi aprovado o projeto que institui o Dia Municipal da Luta da População em Situação de Rua. A proposta é do vereador Kleber Fernandes. Um projeto que trata sobre a instituição do Dia Municipal de visibilidade, de luta em favor das pessoas em situação de rua. Nós sabemos que em Natal é crescente o número de pessoas nos canteiros, inclusive crianças, idosos, pessoas que dormem nas calçadas, sob marquises nas ruas da cidade de Natal. E é preciso que haja um olhar diferenciado com políticas públicas efetivas sob o ponto de vista social, para a empregabilidade, para a qualificação profissional, inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, sobre as questões também habitacionais, há um déficit habitacional que precisa ser enfrentado e resolvido. Então, de fato, é um dia que vai dar visibilidade a um tema importante que aflige toda a sociedade natalense. Outro projeto aprovado em segunda discussão institui o Programa de Atenção Integral ao Autismo no município de Natal. A matéria foi subscrita pelo vereador Daniel Santiago. Vai criar um banco de dados, né, para fazer o mapeamento de quantos autistas tem em Natal, que isso a gente não tem. Né? Quantos autistas tem laudado, quantos autistas tem na rede pública de ensino, quantos autistas usam o SUS, quantos autistas tem na Zona Norte, enfim, a gente vai ter todas essas informações para, a partir daí, trabalhar, fiscalizar e trabalhar, criando políticas públicas de assistência a essas pessoas, tanto na assistência educacional, quanto na assistência à saúde e quanto na assistência social. Então esse programa ele vai regulamentar tudo isso, para que possamos aqui em Natal a gente ter todas essas informações e correr atrás de benfeitorias, de políticas públicas que dê mais qualidade de vida para esse público que tanto precisa. Veja agora os destaques da Comissão de Finanças. Um dos projetos aprovados na Comissão de Finanças desta quarta dispõe sobre a criação do selo de certificação dos veículos transportadores de água, os carros-pipa. A iniciativa é do vereador Preto Aquino. Através desse nosso projeto de lei, podemos cobrar junto à Secretaria de Saúde, junto com as BAN,
políticas de trabalhar, acima de tudo, a qualidade da água que nós estamos recebendo através dos carros-pipa que trafegam na nossa cidade. Outro projeto aprovado dispõe sobre a instalação de pontos de apoio para trabalhadoras e trabalhadores de aplicativos de entrega e transporte individual privado de passageiros. A proposta é da vereadora Samanda Alves. Trazemos uma proposição para que as empresas criem pontos de apoio, né? Que garantam um lugar para os motoristas carregarem seus celulares, fazerem uma refeição da sua quentinha, esquentar a sua comida, se precisar tomar ali uma ducha, aquelas que são mães também amamentar seus filhos, que comportam em média 25 motoristas de aplicativo, né, nesses pontos de apoio, e com ônus totalmente para as empresas. Ainda na comissão foi aprovado o projeto do vereador Daniel Rendal, que condecora as unidades de ensino do município com maiores índices no IDEB. Essa condecoração é uma ideia antiga nossa. A gente precisa pegar as escolas de referência hoje em Natal, né? Por exemplo, nós temos escola Carlos Belo Moreno. Se é a maior em IDEB de Natal, o que é que lá tem de positivo? O que isso pode servir de base para outras unidades acompanharem esse mesmo trabalho pedagógico? Então, assim, essa condecoração, além de parabenizar, de gratificar, com premiação os melhores IDEBs, também vai servir de referência para outras unidades. A comissão foi concluída com a pauta zerada. Foram 13 projetos apreciados e 49 designados para a relatoria. Foram vários projetos a serem designados, outros pareceres favoráveis, então nós estamos mostrando a importância dessa comissão de controle, finanças, controle, orçamento e fiscalização. E é uma comissão muito importante, uma das mais importantes aqui nessa Casa Legislativa Municipal. E com muita maturidade e responsabilidade estamos zerando novamente a pauta. E você vai ver a seguir, Parque da Cidade cedia a primeira conferência de direitos humanos aqui em Natal. E ainda, a ação do Setembro Verde busca conscientizar a população sobre a importância de respeitar vagas exclusivas para pessoas com deficiência. O Câmara Repórter segunda edição volta em instantes. No relógio da vida, cada segundo conta. O câncer infanto-juvenil não espera. Mas o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Quanto mais cedo a atenção de pais, responsáveis e profissionais de saúde, maiores são as chances de cura, menores as sequelas e maiores os sonhos preservados. Setembro Dourado. Juntos, pela vida das nossas crianças e adolescentes. Nesta quarta-feira aconteceu no auditório do Parque da Cidade a primeira Conferência de Direitos Humanos aqui de Natal. O tema da primeira Conferência de Direitos Humanos de Natal, realizada pela Prefeitura Municipal, foi Vozes pela Dignidade e Cidadania. O objetivo do evento foi estabelecer o diálogo entre a gestão pública e a sociedade civil sobre o tema. As discussões foram divididas em 6 eixos. Os eixos que nós estamos debatendo hoje, eles são oriundos da conferência do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, nós aderimos a essa pauta e ela traz desde a parte do enfrentamento das violações de direitos e de violências registradas no município, até a parte da institucionalidade, fortalecimento dessa institucionalidade de direitos humanos, trazendo essa pauta de uma forma mais contundente aqui para Natal, inclusive até a questão climática, como a questão climática ambiental se conecta com direitos humanos. O secretário de Educação de Natal, Aldo Fernandes, destacou a importância do evento e da relação do tema com a educação. Nada melhor do que estarmos todos interagidos para amadurecer o respeito ao próximo. Veja bem, estamos discutindo direitos humanos, mas principalmente a nossa sociedade tem que ter esse olhar diferenciado com o respeito ao próximo, que aí começa a construir uma sociedade balizada nos princípios de dignidade da pessoa humana, o princípio da valorização da pessoa humana, o direito à educação, que hoje tem que ser um projeto de Estado sem descontinuidade. A vice-prefeita de Natal, Joana Guerra, destacou a importância do debate promovido durante a conferência e reforçou o compromisso da gestão municipal com a pauta. É um momento histórico para a cidade de Natal. É a primeira vez que o município realiza uma conferência de direitos humanos, uma conferência que vai discutir sobre cidadania,
cidadania, sobre a importância da participação social, sobre a importância de dar vez e voz aos cidadãos da nossa cidade, para que conheçam seus direitos, seus deveres e para que a gente consiga cada vez mais construir uma sociedade justa, igualitária, onde todo mundo tenha efetivamente o seu direito assegurado. Representando a Câmara Municipal de Natal, os vereadores Irapuã Nóbrega e Tércio Tinoco destacaram a relevância do trabalho realizado pela Secretaria de Direitos Humanos e pela gestão municipal. Eles também reforçaram a importância da conferência como um marco na capital potiguar. Queria parabenizar a gestão do prefeito Paulinho Freire, com a secretária Luciana, por fazer isso, por ter idealizado essa primeira conferência municipal. Isso é justamente para ser criadas novas políticas públicas para o executivo, junto com os movimentos sociais. Isso vai ser um bom para o município, como para os projetos sociais também. Quero aqui parabenizar a Prefeitura de Natal, através da gestão do prefeito Paulinho Freire e da nossa secretária Luciana, pela primeira conferência de direitos humanos na nossa capital. Então, que seja a primeira de muitas outras conferências, para dizer que precisamos, cada dia que passa, acabar com o capacitismo, ter os direitos adquiridos e os direitos realmente na prática, para exercer esse papel tão fundamental, esses direitos humanos. Imagine aí como seria chegar para estacionar o seu carro e se deparar com uma cadeira de rodas na vaga. A ação Um Minutinho, Volto Já, que faz parte da campanha Setembro Verde, promoveu essa experiência para os motoristas no estacionamento do shopping Midway Mall. Kalina Fernandes se surpreendeu ao chegar em um shopping da cidade e ver várias cadeiras de rodas colocadas em vagas de estacionamento. A ação Um Minutinho Volto Já integra a programação do Setembro Verde. Para a motorista, esse tipo de iniciativa é fundamental para conscientizar a população sobre o respeito às vagas exclusivas. Sim, é uma visibilidade importantíssima, porque tudo começa com respeito. Como eu digo que tudo começa com respeito, eu desrespeito a vaga do cadeirante, do idoso, do PCD, se eu vou usar a fila que não é para mim, eu sabendo que eu não tenho aquela patologia. E é interessante que no Alecrim, ali nos estacionamentos, eu já chamei, esperei a pessoa estacionar, ela não tinha o cartãozinho e eu questionei, né, que aquela vaga era de uma pessoa que tinha uma necessidade especial. E ele perguntou qual era a minha função, se eu era policial, e se aquilo, não, eu sou uma cidadã que tem um respeito pelo outro. A cadeirante Vilma Fernandes também elogiou a iniciativa. Acho fundamental que haja sempre isso, porque parece que o povo esquece, né? Não, eu vou ali, hoje não tem ninguém, olha para um lado, para o outro, não tem ninguém olhando, aí estaciona no lugar, né? Presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Câmara Municipal de Natal, o vereador Tércio Tinoco destacou a importância da ação para conscientizar a população sobre o respeito às vagas exclusivas. Estamos no Setembro Verde, que é em alusão às pessoas com deficiência, e nosso mandato organizou aqui em parceria com o Shopping Midway e também com a STTU, para organizar, colocamos 10 cadeiras de rodas em 10 vagas de pessoas que não têm nenhuma deficiência. E colocamos aquela velha desculpa, aquela velha plaquinha, Um Minutinho, Volto Já. Por que isso? Porque muitas pessoas que não têm deficiência estacionam nas nossas vagas de pessoas exclusivas para as pessoas com deficiência e dizem assim, 1 minutinho, volto já, é rapidinho, volto já. Então, colocamos agora, invertemos o papel para a pessoa sentir na pele as dificuldades de locomoção das pessoas com deficiência. Então, deixo aqui essa mensagem. Não estacione nas vagas das pessoas com deficiência, nem por um segundo. Imagine 1 minuto. Além de falta de respeito e empatia, estacionar em vagas exclusivas de idosos ou deficientes é considerado uma infração de trânsito gravíssima. É crime, temos uma lei, é multa de trânsito, infração gravíssima, leva 7 pontos e a multa é a partir de R$ 293. Então a gente precisa conscientizar a população e não estacione nas vagas da pessoa com deficiência. A gente viu aí, não dá para ser 1 minutinho não. Respeite a vaga das pessoas com preferência, pessoas com deficiência, idosos, autistas. Respeito vale para todo mundo. O Tribunal de Justiça do Estado abriu concurso para cartórios com 89 vagas aqui no Rio Grande do Norte. E Desiane Moreno é quem traz mais informações. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte publicou edital anunciando o concurso público para cartórios do Estado. São 89 vagas, sendo 59 por provimento.
que são pessoas que estão ingressando no serviço público, e 30 por remoção, que são servidores que já ocupam cargos e querem mudar para outra unidade administrativa. As vagas têm reserva para pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados pretos e pardos. As inscrições estarão abertas de 10 de novembro a 9 de dezembro pelo endereço eletrônico conhecimento.fgv.br/concursos/TJRN notarial, com taxa de inscrição no valor de R$ 450, havendo isenção de taxa conforme requisitos presentes no edital. Natal vai receber no próximo sábado o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2025, um dos maiores eventos de incentivo e difusão do movimento paralímpico aqui no Brasil. A ação é destinada a crianças e jovens com ou sem deficiência e promete momentos de muita integração e inclusão. Ao todo, cerca de 200 crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos devem participar do Festival Paralímpico aqui na capital potiguar. Para ingressar no evento, é preciso fazer a inscrição prévia em formulário online. Durante o encontro, os participantes vão ter a oportunidade de vivenciar modalidades paralímpicas como bocha, tiro com arco e vôlei sentado, tudo isso de forma lúdica e bastante recreativa. O festival é realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e em Natal conta com o apoio do Instituto Santos Dumont, por meio do Centro de Referência Paralímpico ISD de Macaíba. Atenção, devotos! A Arquidiocese de Natal divulgou a programação da Festa dos Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, padroeiros do Rio Grande do Norte. As celebrações vão iniciar no próximo domingo, dia 21, e a gente já adianta um pouco aqui para você. Simone Silva. A Arquidiocese de Natal celebra a Festa dos Santos Mártires entre 21 de setembro e 3 de outubro na comunidade de Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante. A programação tem início no próximo domingo com a Moto Romaria, que começa às 9 horas da manhã em Nazaré, no Santuário dos Mártires. Saída para Uruaçu, onde a chegada está prevista para as 13 horas. Em Uruaçu, tem missa às 10h30 da manhã e também às 19h30. A festa dos Santos Mártires, nos outros dias de programação, tem ainda missa às 5h e às 19h30. Ao meio-dia tem o terço de Mateus Moreira e às 18 horas apresentações culturais. Saiba agora a programação do último dia da Festa dos Santos Mártires, o dia 3 de outubro, que é feriado no Rio Grande do Norte. 4 horas da manhã, caminhadas saindo de Macaíba e de São Gonçalo com destino a Uruaçu. 5 horas, missa presidida pelo padre Alessandro de Lima Freitas, da comunidade Canção Nova. 7 horas, missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, e transmitida pela TV Canção Nova. 9 horas, missa com padre João Gabriel Ribeiro, pároco de São Gonçalo do Amarante. 10 horas, missa com padre Manuel Henrique de Paiva, pároco da paróquia de Jesus Bom Pastor, em Natal. Meio-dia, missa presidida pelo arcebispo emérito de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento. 15 horas, recital do Terço da Misericórdia, transmitido também pela Canção Nova. 16 horas, lançamento do longa-metragem documental Santos Mártires, das Relíquias à Devoção. 17 horas, missa solene presidida pelo arcebispo Dom João Santos Cardoso e finalizando a programação às 18h30, show e gravação do DVD ao vivo dos missionários Ana Clara e Ítalo Poeta e banda Exército de Deus. E você vai ver depois do intervalo. Eu converso aqui sobre a conscientização a respeito da saúde mental e os alarmantes casos de suicídio entre os jovens com a psicóloga Cristina Ram. Não saia daí que nós voltamos já já. No relógio da vida, cada segundo conta. O câncer infanto-juvenil não espera. Mas o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Quanto mais cedo a atenção de pais, responsáveis e profissionais de saúde, maiores são as chances de cura, menores as sequelas e maiores os sonhos preservados.
Setembro Dourado. Juntos, pela vida das nossas crianças e adolescentes. Estamos de volta aqui com o Câmara Repórter, nessa entrevista do estúdio aqui muito importante sobre a campanha do Setembro Amarelo. E eu tenho o prazer de receber aqui com a gente a psicóloga Cristina Ram para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Cristina. Muito obrigada. Cristina, a gente vê as estatísticas relacionadas à questão de problemas de saúde mental cada vez mais crescentes, principalmente quando se pega o parâmetro pós-pandemia. Mas a gente sabe que esse problema vem de muito antes. O que é que explicaria hoje, à luz, enfim, dos especialistas, essa quantidade de pessoas com problemas mentais, sofrendo de depressão, de ansiedade? Eu acho que o mundo que a gente vive, né? A correria, as exigências, os padrões, a nossa necessidade de alto desempenho, de alta produção, acaba adoecendo a gente, começando mesmo pela questão da ansiedade. Mas se você for pegar os números, né, o suicídio aumentou em números 42% em 10 anos. O que então eu arrisco dizer que a gente já vive uma epidemia silenciosa. Sim. E em 2021, mais de 15 mil pessoas morreram por suicídio, o que significa 40 pessoas por dia. E isso é muito sério. Mas o problema que acontece é que a gente não consegue falar disso com tanta clareza, né? Infelizmente, a sociedade ainda encara não só o suicídio, mas também os transtornos mentais como um tabu, algo que não se pode falar. Porque, ao mesmo tempo, a gente também vive numa sociedade hedonista, voltada para o prazer e para a felicidade. Então, a gente não pode falar de tristeza. Para você ter uma noção do que eu estou te falando, quando as pessoas me abordam nesse mês para fazer a palestra, porque é Setembro Amarelo, o tema, sim, é prevenção do suicídio, as pessoas olham, mas a gente não queria que você enfocasse no tema. Oi? A gente não pode compreender sobre uma coisa se a gente não fala sobre ela. Não dá para tapar o sol com a peneira, não dá. Né? A realidade dos números, que não são números, são vidas, são famílias, são pessoas, são histórias de vida que estão sendo interrompidas porque não há uma escuta e nem tampouco uma fala sobre o assunto. Lembrando que falar sobre o assunto é saber falar, é preciso saber abordar o tema, entender o que é um adoecimento mental, saber como procurar ajuda, onde procurar ajuda, quem pode ajudar. Exatamente, por isso essa importância assim, de ser uma escuta né, especializada. Exato, é fundamental. Por quê? É um assunto que causa desconforto, é ameaçador, né? Ele fere devoções, expectativas. E a grande verdade é que a maioria das pessoas não sabe lidar. E aí, como não sabem lidar, é importante que saibam pelo menos para onde direcionar. Se eu não posso lhe ajudar, eu vou poder pelo menos dizer, você vai procurar ajuda aqui. Você vai procurar este profissional que tem um preparo, uma capacitação para poder te escutar e, consequentemente, te ajudar. Exatamente, Cristina. E nesse cenário que você falou aí a respeito do suicídio, a gente vê que há um percentual maior afetando os jovens, né? Dos 19... Dos 14 aos 29. Aos 29 anos e principalmente os homens. Por quê? O que é que está por trás disso? Então, eu acho que os homens, na nossa cultura, foram educados para não sentir. Eles têm que fazer, realizar, prover. Então, eu acho que para eles é mais difícil lidar com as próprias emoções, expressá-las e, portanto, pedir ajuda. Não, parece que as mulheres elas conseguem mais comunicar quando elas não estão bem. E os homens eles aprenderam a disfarçar mais, a mascarar, porque o homem não chora, o homem não sente, a cultura fraqueza, né? Que vergonha. Imagine que você está sofrendo por ansiedade ou depressão.
Então, eu penso que isso contribui demais. Demais. Então, é por isso que momentos e campanhas como essa são tão significativos para disseminar essa informação, desmistificar esses tabus que não têm sentido, né? Que, na verdade, a gente diz assim, que ter sentido tem porque vem de lá de trás, né? Para você ter uma noção, na Grécia Antiga, uma pessoa que tirava a própria vida, que morria por suicídio, ela era enterrada e a mão dela era enterrada em outro lugar. Porque havia a crença de que pode ser que essa mão se vingasse das pessoas da sociedade. Outras culturas faziam com que as pessoas não fossem nem sepultadas. Então isso já vem de muito atrás. A gente foi bíblico, só carregando. Né? Tem Judas, por exemplo. A associação que muitas vezes algumas religiões, né, fazem, a questão pecaminosa, pecado mortal, tudo isso faz com que seja um assunto velado e proibido. Mas a gente entende que aquilo que é proibido, muitas vezes até desperta desejo e as pessoas não param para pensar. Mas aquilo que é falado, ele fica simbolizado. E aí a gente acredita que, então, quando a pessoa fala da dor dela, ela consequentemente vai conseguir enxergar outra saída que não seja o suicídio. Entende a importância de falar? Exatamente. E é a pessoa que vai conseguir, através da fala, acessando os seus sentimentos, dizer, puxa, não é só esse caminho, porque a pessoa que está com o pensamento de morte, ela tem uma visão de túnel, ela entende que só existe essa saída. E para um familiar, por exemplo, que convive com uma pessoa que tem a ideação suicida, enfim, sofre de depressão, né, profunda, e chega realmente com esses pensamentos que são repetidos, não é isso? Intrusivos. Como orientar melhor a família? O que é que você poderia dizer para essas famílias nesse sentido que a gente fala muito assim, que é necessário empatia? Muitas vezes a família, como você disse, quer esconder ou acha que não é tão assim, que, né, que não vai ser agora, ele não vai ser capaz de fazer isso. Está fazendo só para chamar a atenção. Qual é o recado para dar para essas famílias? Para mim, o principal recado é o conhecimento e a informação. Quando você julga porque você não sabe. Na hora que você entende o que envolve um transtorno mental, como, por exemplo, uma depressão, aí você vai compreender e, consequentemente, você vai conseguir ser mais empático, uma questão quase lógica. Se eu estou vendo aquele sujeito sofrer e eu estou percebendo que não é preguiça, que não é falta de vergonha na cara, que é falta de uma trouxinha de roupa para lavar, eu vou conseguir me aproximar dessa pessoa, que não é falta de Deus, que não é fraqueza, que não é covardia, que não é coragem, enfim. Todas essas associações que são muito perigosas, elas só acontecem pelo desconhecimento. A partir do momento que você entra em contato com o assunto e procura saber, consequentemente você está mais apto para ajudar ou pelo menos escutar, acolher e encaminhar. Né? E aí precisa de escuta, mas que não é só essa escuta do que a pessoa diz, mas do que a pessoa faz. Gestos, às vezes ameaças, sabe? Tipo, eu não quero mais viver, todos os dias eu penso em não estar mais aqui. Às vezes são coisas sutis, muitas vezes, né? Esses sinais. Mas aí como é que a gente faz isso nos dias de hoje, que a gente mal consegue encontrar com o familiar? Parar mesmo até para escutar. Isso. Na correria. E falar. Eu tô percebendo que você está assim, que você tem se isolado, que você está pessimista, que você não quer mais interagir, que você não tem mais gosto pelas coisas que você gosta. O que está acontecendo? O que é que está passando pela sua cabeça? É preciso que a pessoa possa dizer, eu estou pensando em não viver. E você poder falar sobre isso. Me fale mais sobre isso. O que é a vida para você? Por que você vive? Qual é o sentido? O que te move? É só assim que essa pessoa vai buscar dentro dela, talvez, um novo sentido e uma nova saída.
Cristina, você é uma das palestrantes do 5º Seminário de Saúde Mental e Prevenção do Suicídio, que vai acontecer nesta quinta-feira, o dia todo, né? Isso. No Teatro Riachuelo, tocando nesse assunto que a gente está falando aqui, sobre prevenção do suicídio, mas você faz um chamado para a ação. Como é que se dá isso? As pessoas se preocupam muito, né, na questão do prever o suicídio. E eu costumo pegar esse verbo e dizer, gente, que na maioria das vezes não é possível prever, mas é totalmente possível prevenir. Mas prevenir não é só dizer, olha, a gente precisa de um Setembro Amarelo, a gente precisa escutar as pessoas, não. É ação. Mas ação de todos, porque o suicídio é um problema grave de saúde pública. Enquanto isso não foi entendido por todos nós, eu e você, como é que a gente vai falar de prevenção? Se eu falo de prevenção, eu estou dizendo então que qualquer um de nós pode vivenciar isso, de forma direta ou de forma indireta. Você nunca vivenciou um suicídio na sua vida, seja de uma pessoa próxima de você, ou até de uma estrela, de alguém assim, isso não impactou você? Impacta, porque na hora que a gente vê a morte do outro, a gente também vê a nossa. E aí a gente vem uma série de reflexões, mas ninguém quer falar sobre isso. E para quem está precisando de ajuda agora, que se sente angustiado, né? Sem um vazio, muitas vezes, existencial, o que dizer para essas pessoas agora, por exemplo, Cristina? Olha, eu acho que o mais importante é dizer que a compreensão do que você sente. Eu compreendo o que você sente, eu sei que isso é real para você. Mas essa saída que você está vendo é uma. Existem outras. Mas nesse momento, talvez você não esteja podendo fazer isso sozinho. Então tem os canais que você pode procurar ajuda. Seja o CVV, que é o 188, seja os CAPs, que são os centros, né, de atendimento psicossocial, o psiquiatra, o psicólogo, ou até se você não tiver nenhum desses, alguém em quem você pode confiar que de repente pode direcionar você. O importante é que você dê voz ao seu sentimento, que você não só sinta, mas que você fale sobre ele para você encontrar outra saída que não seja o suicídio. Colocar para fora, né, essa dor, que é muito importante, e não guardar. Aquilo que você não fala, não elabora, vira sintoma. É muito sério mesmo, Cristina. Então, eu agradeço a sua participação aqui, trazendo essa mensagem que toca, na verdade, realmente, como você falou, toda a sociedade, porque quando uma morte dessa acontece, como você bem falou, choca, sim. Todo mundo. Muitas vezes é um jovem, é um pai de família, é uma mãe de família, né? Enfim, o suicídio, ele não resolve o problema, que muitas vezes a pessoa está pensando nisso, né? Porque, na verdade, a pessoa que tira a própria vida, ela não quer morrer. Ela quer se livrar daquela dor que é insuportável, que é intolerável, que é inescapável, que parece interminável, entende? Mas o que é importante a que a pessoa saiba é, eu sei o que você sente, mas pode passar. Então vamos cada vez mais falar sobre isso. Com certeza. E por isso mesmo esse espaço aqui tão importante com a sua fala, né? Enfim, enquanto psicóloga, enquanto especialista no assunto. Muito obrigada. Sou eu que agradeço. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também do que acontece na nossa cidade. Tchau.